Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terça-feira, dia 3 de agosto. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, povo de Deus. Irmãos e irmãs, nesta terça-feira, já no terceiro dia deste mês de agosto, a palavra do Senhor nos é dirigida nestes termos. Depois que a multidão comeira até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem! Sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Bem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, diga-se de passagem, hoje nós temos também o Evangelho da Escolha, onde então nós temos Mateus 15, 1, 2, 10, 14, que vai, em suma, dizer: "Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada." Mas esse Evangelho que nós proclamamos, que é a continuação de ontem, diga-se de passagem, nos mostra que depois de estar com a multidão, Jesus precisa recarregar as suas baterias. Jesus necessita então desse tempo sozinho, de intimidade com o Pai pelo Espírito. E por isso que ele está em profunda oração, enquanto os discípulos estão já nesta barca a atravessar. E o vento é forte, o vento é contrário, a barca sacode para todos os lados, eles não conseguem fazer tanto progresso assim. Lá pelas tantas, na madrugada, alta madrugada, diga-se 3 horas da manhã, Jesus vem ao encontro deles caminhando sobre as águas. Ao que então eles ficam apavorados. Primeiro porque o vento contrário já não deixava a barca progredir muito. E segundo, é um fenômeno que não estavam acostumados a ver. E Jesus logo os acalma dizendo: "Tenham calma, sou eu." E quando Jesus os acalma dizendo ser ele, Pedro então vai: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro." E aí Jesus: "Se é o que você quer, pode vir." E aí então Jesus, ao ordenar-lhe, ao dizer a ele que fosse, Pedro começou até que bem, começou andando bem. Mas quando sentiu aquele vento contrário batendo sobre ele logo afundou e gritou: "Senhor, salva-me." E aí Jesus volta-se para Pedro, estendendo-lhe a mão, lhe puxa, dizendo a ele: "Por que duvidastes?" E aí então Jesus vai com ele para
A barca, aqueles que lá estão se prostram diante dele, professando a sua fé, e assim, irmãos e irmãs, nós temos que eles chegam ao local para onde se dirigiam e, sendo reconhecido, muitas pessoas vinham ao encontro de Jesus para que ao menos pudessem tocar no seu manto, na certeza de ficarem curados. Ora, irmãos e irmãs, esta barca que hoje no Evangelho vimos, muitas vezes simboliza a nossa vida, agitada pelo vento contrário, agitada pelo mar revolto. Muitas vezes também nós somos como Pedro, afundamos em meio a este mar revolto por conta do vento contrário e clamamos: Senhor, salva-nos. E o Senhor hoje nos pergunta: por que duvidastes? Por que não tivesses fé? Que a nossa fé, irmãos e irmãs, possa crescer cada vez mais e mais, nos ajudando a não só caminharmos sobre as águas, mas sobretudo caminharmos sobre a história de nossa vida, testemunhando o amor de Deus. Por hoje é só, tempo mais do que esgotado, ficamos por aqui e que o Senhor continue a nos abençoar, hoje e sempre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.